Imagine um mundo onde o poder de criar vida está literalmente em nossas mãos. E se pudéssemos construir organismos vivos a partir do zero? Essa é uma das fronteiras mais ousadas da ciência moderna, a possibilidade de criar vida no laboratório. Mas será que estamos prontos para lidar com o impacto dessa inovação? Como afirmou o biólogo J. Craig Venter, pioneiro na criação de genomas sintéticos, a vida não é um mistério intocável, mas um sistema que podemos decifrar, alterar e até criar. Quando falamos em criar vida, entramos em um dos territórios mais fascinantes e desafiadores da ciência moderna. A ideia de formar algo vivo, literalmente do zero, vai muito além de manipular organismos já existentes. Trata-se de entender e recriar os próprios blocos fundamentais que sustentam todos os seres vivos, desde as bactérias mais simples até organismos complexos como nós. Mas o que afinal caracteriza a vida? A vida, em sua essência, é um conjunto de processos altamente organizados que se baseiam em algumas características-chave. Para algo ser considerado vivo, ele precisa, entre outras coisas, ser capaz de metabolizar energia, se reproduzir, crescer, responder ao ambiente e evoluir. Esses processos são movidos pelos blocos básicos da biologia, como o DNA, que carrega informações genéticas, as proteínas, que desempenham funções vitais, e as células, as unidades estruturais da vida. Criar vida significa reproduzir, ou até projetar, essas características de forma totalmente artificial. Por muito tempo, a humanidade encarou a vida como um mistério divino, algo além da compreensão ou manipulação humana. No entanto, avanços na biologia molecular e na biotecnologia desafiaram essa visão. Hoje, o conceito de criar vida pode significar várias coisas, desde sintetizar um genoma funcional em laboratório até construir células artificiais capazes de realizar processos biológicos essenciais. A ciência, nesse contexto, não busca apenas copiar a vida, mas também compreender suas regras e, potencialmente, reinventá-las. A biologia sintética, um campo emergente que une ciência da computação, engenharia e biologia, está na vanguarda dessa busca. Aqui, a criação de vida se assemelha a um processo de design. Cientistas projetam sequências de DNA, como engenheiros projetam circuitos eletrônicos. O objetivo não é apenas entender como a vida funciona, mas também usá-la para resolver problemas reais, como criar micro-organismos que produzem medicamentos, limpam poluentes ou geram energia renovável. Mas recriar a vida do zero levanta perguntas que vão além da ciência. Por exemplo, a vida criada em laboratório é tão real quanto a vida natural. Afinal, ela se baseia nas mesmas moléculas e processos fundamentais. No entanto, muitos argumentam que há uma diferença crucial. A vida na natureza é produto de bilhões de anos de evolução, enquanto a vida sintética é resultado de decisões humanas. Isso coloca os cientistas em um papel sem precedentes, o de projetistas da biologia. Outro ponto interessante é como a criação de vida redefine nossas noções sobre a origem da própria existência. Durante séculos, a humanidade tentou responder à pergunta: como a vida começou na Terra? A criação de vida em laboratório pode não apenas fornecer pistas para essa questão, mas também abrir caminho para novas teorias sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Se pudermos criar vida artificial aqui, em condições controladas, isso sugere que formas de vida podem surgir em ambientes alienígenas que antes julgávamos hostis. Além disso, criar vida nos força a revisitar questões filosóficas profundas. O que realmente significa estar vivo? Onde traçamos a linha entre o que é artificial e o que é natural? A vida que criamos é autêntica ou apenas uma imitação de algo maior? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas refletem a magnitude do que significa manipular a biologia nesse nível. Portanto, criar vida no laboratório é muito mais do que uma questão técnica. É uma jornada para entender as forças fundamentais que governam o universo. A possibilidade de construir algo vivo a partir de elementos inanimados desafia os limites do conhecimento humano
e reconfigura nosso lugar no cosmos. Se a vida pode ser construída, será que ela deixa de ser sagrada? Ou será que nos tornamos coautores desse fenômeno tão misterioso e especial? Por enquanto, o ato de criar vida continua sendo uma mistura de ciência de ponta, ambição humana e um profundo senso de admiração pelo que é possível. Estamos apenas no começo dessa jornada, mas cada descoberta nos aproxima de um futuro onde as linhas entre o natural e o artificial podem desaparecer por completo. A criação de vida no laboratório não é mais um sonho distante ou exclusivo da ficção científica. Graças aos avanços em biologia sintética e engenharia genética, estamos vivendo uma nova era em que a vida pode ser projetada, manipulada e até criada de forma quase artesanal. Mas como exatamente a ciência está conseguindo transformar essa ideia em realidade? Tudo começa com a compreensão dos blocos fundamentais da biologia. O DNA, por exemplo, é o código da vida, um conjunto de instruções que controla como os organismos crescem, se reproduzem e funcionam. Hoje, os cientistas não apenas podem decifrar essas instruções, como também podem modificá-las. Tecnologias como o CRISPR-Cas9 revolucionaram a edição genética, permitindo cortar, inserir ou reescrever trechos de DNA com uma precisão quase cirúrgica. Existem dois caminhos principais para criar vida no laboratório: o método top-down e o bottom-up. No método top-down, os cientistas partem de um organismo já existente e modificam seu DNA para criar algo novo. Um exemplo disso é a manipulação de bactérias para produzir medicamentos ou biocombustíveis. Já no método bottom-up, o objetivo é construir algo totalmente novo, partindo de componentes químicos básicos. Esse é o desafio mais ambicioso, pois envolve recriar sistemas complexos, como uma célula a partir do zero. Um marco nessa jornada foi alcançado em 2010, quando o biólogo Craig Venter e sua equipe criaram o primeiro organismo com um genoma completamente sintético, chamado Mycoplasma laboratorium. Eles sintetizaram todo o DNA do organismo em laboratório e o inseriram em uma célula vazia, que então começou a se comportar como um organismo vivo. Esse feito mostrou que, com as ferramentas certas, podemos não apenas manipular a vida, mas também projetá-la. Outra abordagem promissora está na criação de protocélulas. Essas são estruturas artificiais que imitam algumas funções básicas de uma célula viva, como se dividir e manter reações químicas internas. Embora essas protocélulas ainda estejam longe de serem organismos completos, elas representam um passo importante para entender como os sistemas vivos surgem e funcionam. Mas a criação de vida vai além da ciência. É também um exercício de engenharia e design. Imagine projetar bactérias que podem sobreviver em condições extremas, como no espaço, ou células que realizam funções específicas sob demanda. Isso transforma a biologia em uma plataforma tecnológica, onde os limites são definidos apenas pela nossa imaginação e, claro, pelas questões éticas que essa prática inevitavelmente levanta. Criar vida no laboratório pode trazer benefícios extraordinários para a humanidade. Imagine um mundo onde podemos combater doenças genéticas criando células que consertam nosso DNA defeituoso, ou onde micro-organismos projetados limpam poluentes, transformam lixo em combustível ou produzem alimentos em ambientes hostis. Essas aplicações poderiam não apenas melhorar nossas vidas, mas também enfrentar alguns dos maiores desafios globais, como a crise climática e a segurança alimentar. Um dos usos mais empolgantes da biologia sintética está na medicina. Pesquisadores já estão desenvolvendo bactérias projetadas para combater infecções resistentes a antibióticos, um problema crescente em todo o mundo. Além disso, há avanços na criação de tecidos e órgãos artificiais para transplantes, reduzindo a dependência de doadores humanos. Essas tecnologias podem redefinir o que consideramos saúde e longevidade. Na agricultura, organismos criados em laboratório poderiam ajudar a cultivar alimentos mais resistentes a pragas e mudanças climáticas, aumentando a produtividade e reduzindo a fome. Já na energia,
Micro-organismos sintéticos poderiam ser usados para criar biocombustíveis mais limpos e sustentáveis, ajudando na transição para uma economia menos dependente de combustíveis fósseis. Porém, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e a criação de vida no laboratório traz riscos que não podemos ignorar. Um dos maiores medos é o impacto ambiental. Se um organismo criado artificialmente escapar para a natureza, ele poderia interagir de maneiras imprevisíveis com ecossistemas existentes, causando desequilíbrios catastróficos. Além disso, há o risco de que essa tecnologia seja usada para fins destrutivos, como a criação de armas biológicas. Um organismo projetado para ser inofensivo em laboratório pode ser alterado para se tornar uma ameaça à saúde pública ou à segurança global. Por isso, a regulamentação e a transparência no uso da biologia sintética são fundamentais. Outro aspecto crítico é o impacto ético e social. A ideia de brincar de Deus, manipulando e criando vida, gera debates intensos. Será que temos o direito de intervir na biologia em um nível tão profundo? Quais são os limites morais dessa prática? E se a criação de vida levar a desigualdades ainda maiores, onde apenas os mais ricos tenham acesso às suas vantagens? Além disso, há a questão filosófica. Ao criar vida, estaremos redefinindo o que significa estar vivo? A vida artificial é tão legítima quanto a natural? Essas perguntas não têm respostas fáceis, mas são essenciais à medida que avançamos nesse campo. Portanto, enquanto os benefícios potenciais são enormes, os riscos e dilemas éticos são igualmente significativos. Criar vida no laboratório é uma oportunidade sem precedentes para transformar o mundo, mas exige cautela, responsabilidade e um debate público aberto sobre as implicações dessa revolução científica. O futuro da vida sintética está em nossas mãos, e o que faremos com ela definirá o curso da humanidade. Estamos à beira de uma revolução científica que pode redefinir o que significa ser vivo. Criar vida no laboratório é uma ideia que mistura fascínio e receio em igual medida. Estamos dando os primeiros passos em um território inexplorado, e o caminho está repleto de possibilidades incríveis, mas também de dilemas profundos. Será que a criação de vida será nosso maior triunfo como espécie ou uma porta para consequências que ainda não conseguimos prever? Essa é uma pergunta que só o tempo e a ciência poderão responder. Agora é com você. O que acha sobre a possibilidade de criar vida no laboratório? Será que estamos prontos para lidar com as implicações disso? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos para expandir essa discussão fascinante. E claro, se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais explorações sobre os mistérios da ciência. Vamos juntos desvendar o desconhecido.